Bom, vamos começar aqui esse vídeo sem corte, meio bagunçado, mas está aí na tela o gráfico do Bitcoin e, como eu falei para vocês, o preço está em queda, né? Foi divulgada a inflação nos Estados Unidos e o preço desabou aqui e a gente tinha rompido a média móvel de 50 dias, que é essa linha verde, positivo, e agora o preço retornou para esta linha verde, encontrando ela agora como suporte. Ela que era resistência, vira suporte, no mesmo ponto, praticamente no mesmo ponto aqui, desta área branca, que já foi a nossa resistência lá atrás e agora também serve como suporte. Então a linha verde, que é a média móvel de 50, está nos 42.400 e o caixote branco inicia nos 42 mil dólares, tá, pessoal? E o Bitcoin nesse momento está em 42.850. Então, por enquanto, tudo bem, porque é interessante fazer esse retorno, encontrar suporte naquilo que já foi resistência no passado e voltar a subir. Agora, se tiver um rompimento para dentro desse caixote branco, né, romper esse primeiro suporte dos 42, pode ser algo negativo como aconteceu aqui. Vocês estão vendo? Encontrava suporte direto em cima desse caixote, na hora que rompeu, boom, desabou lá para a região dos 34, 33 mil dólares, tá? Então, fiquem ligados aqui no gráfico diário. É importante a gente manter, né, fechar acima dos 42 mil dólares hoje e nos próximos dias. Então, vamos ficar atento a isso. Mas o que está acontecendo, né? Por que a inflação do dólar está gerando um impacto contrário? Eu vou iniciar hoje com essa notícia aqui. Bilionário Bill Miller diz que Bitcoin é seguro contra catástrofe financeira. Então, bilionários, que são baleias enormes, né, eles já perceberam que o mundo está indo para uma direção ruim financeiramente falando, né, de muita inflação, de juros muito baixos, tudo isso prejudicando quem quer manter o poder de compra. E eles começam a enxergar o Bitcoin, que antes era um lixo, né, era veneno de rato, como um seguro. Bitcoin é um seguro. Se tudo der errado, se as coisas continuarem com baixa taxa de juros e alta inflação, o Bitcoin vai servir para evitar uma catástrofe. E não só o Bill Miller, como diversas outras baleias, estão agora nesse momento de comprar, acumular Bitcoin, ao contrário de muitas sardinhas. Então, o que acontece aqui? A matéria fala para a gente que essa recuperação de cerca de 30% no preço do Bitcoin nas últimas 2 semanas tem a ver com o acúmulo de Bitcoin por parte de baleias, exatamente ligado à última notícia lá do Bill Miller falando sobre o Bitcoin, né? E essa matéria traz algumas informações interessantes, como por exemplo aqui esse gráfico ele mostra nessa sombra azulada o acúmulo das baleias. Então vocês percebem que apesar do preço ter caído nos últimos meses, as baleias voltaram a acumular Bitcoin, justamente por enxergar esse ativo como um seguro, como disse o Bill Miller, né? Mais para baixo vocês vão ver esse outro gráfico aqui, que mostra o seguinte: sempre que fica na cor avermelhada, laranja para vermelha, significa baleias comprando, baleias acumulando. Quando está azulado, baleias vendendo. Então, olha como as baleias elas enxergam as coisas antes do mercado em geral. Quando a gente está num topo de preço, como nesses momentos aqui, nesse momento aqui e nesse momento aqui para frente, as baleias viraram para venda, né? Viraram a mão na venda. E quando chega nessa parte vermelhada aqui no fundo do poço, significa que as baleias começaram a acumular. E o resultado é sempre o mesmo. Se a baleia começa a vender, o preço cai. Se a baleia começa a acumular, o preço sobe. E olha como a gente está nesse momento. Sem baleias acumulando Bitcoin. E isso é interessante, porque se elas começam a acumular, a tendência é que as sardinhas sigam isso atrasada, de forma atrasada, né? Em breve as sardinhas vão começar também a comprar Bitcoin. E por que as baleias estão assim realmente interessadas no Bitcoin? Como eu falei para vocês na abertura do vídeo, a inflação dos Estados Unidos subiu para 7,5% agora em janeiro, que já é a maior alta desde 1982, ou seja, em 40 anos. É muita coisa, tá? É algo completamente fora do normal para os padrões americanos. E aí, no caso, essa matéria aqui indica que essa inflação de 7,5% acabou levando o Bitcoin a cair, o que é estranho, né, pessoal? A gente espera que o Bitcoin suba. Se estão imprimindo dólares, tem mais dólares na economia, mais dólares por aí, enquanto o Bitcoin continua com a mesma quantidade. Ou seja, você precisa de mais dólares para comprar o mesmo Bitcoin. Mas nesse curto prazo o que acontece é um efeito contrário, como fala a matéria. Deixa eu botar aqui para vocês. O aumento da inflação não teve um impacto positivo em ativos de risco como o Bitcoin, que caracterizou os últimos meses. Então está tendo um impacto contrário.